Paula Oca e estou aqui hoje, finalmente, no último dia de aulas. As aulas terminaram hoje aqui em Espanha. Estou aqui finalmente para vos falar dos filmes, das séries e dos documentários que eu vi no mês passado, ou seja, em novembro de 2021. A primeira série que eu vi foi na Netflix e foi Glória, a série portuguesa, a primeira série portuguesa da Netflix. Uma série que me deixava assim com grandes expectativas, estava mesmo muito curiosa para ver esta série e posso-vos dizer que as expectativas foram todas superadas. Estava à espera que fosse uma boa série, que fosse entretida, mas gostei imenso da história, gostei imenso do argumento. Portanto, a série passa-se na altura da Guerra Fria e também da Guerra Colonial. Temos aqui uma história de espionagem e eu, como gosto muito de histórias de espionagem, estava com muitas expectativas e, como já vos disse, foram superadas, foram, sim, realmente superadas. Eu acho que não houve assim nada que me defraudasse nesta história. Eu gostei do argumento, gostei da história, gostei de como havia esta relação também entre vários personagens. Entre personagens também temos aqui atores estrangeiros. Os atores portugueses estiveram muito bem, eu acho. O argumento foi muito interessante. Também gostei muito da cinematografia, gostei muito dos adereços, da caracterização das personagens, das roupas, dos carros, gostei mesmo muito desta caracterização desta época, gostei muito da parte da espionagem e gostei muito de ficar a conhecer a história da Rarete, que eu não conhecia, eu nem sequer sabia que tinha existido a Rarete durante a Guerra Fria em Portugal, não sabia nada desta história, portanto achei muito curioso que na Glória do Ribatejo existisse um edifício daqueles com aquelas antenas e que estivesse relacionado com os americanos e que houvesse por ali estas histórias, não é? Estes meandros da Guerra Fria, estas histórias da Guerra Fria, eu não sabia nada disto, por isso achei realmente muito curioso e, como vos digo, acho que é uma série que está ao nível de outras séries que passam na Netflix, não está abaixo de outras séries. Não sei, por exemplo, aqui em Espanha se teve muita adesão ou não, eu sei que em Portugal sim, porque eu ia vendo também nas notícias e eles iam dizendo que a série estava a ser muito vista em Portugal. Eu acho que valeu muito a pena ver esta série. Se houver uma segunda temporada, cá estarei para ver. Se não houver segunda temporada, fico muito satisfeita por esta primeira temporada e fico à espera de mais séries portuguesas deste nível aqui na Netflix ou noutras plataformas. A HBO também já vai passando muitas séries e filmes portugueses, por isso eu acho que não devemos olhar também para as nossas produções como sendo menores ou como tendo menos qualidade do que produções estrangeiras, porque às vezes parece que damos mais valor àquilo que vem de fora do que àquilo que nós produzimos e eu acho que nós também temos bons atores, também temos bons realizadores, bons argumentistas. E eu acho que todos juntos podem fazer um excelente trabalho e eu acho que foi isso exatamente que aconteceu aqui em Glória. Foi realmente uma série de alto gabarito, uma série que está ao nível de outras séries de outros países, de outras séries internacionais. Depois vi também na Netflix um documentário de Onde Está Marta, este documentário fala-nos da história do desaparecimento e da morte de uma espanhola chamada Marta del Castillo, que vivia em Sevilha. Eu já conhecia um bocadinho da história da Marta, isto é uma história que é muito conhecida, porque o namorado ou ex-namorado foi condenado pela morte da Marta del Castillo, mas nunca revelou concretamente onde é que estava o corpo. Já contou várias histórias mirabolantes, cada vez que fala conta uma versão diferente. E o que é certo é que aqueles pais continuam à espera de fazer o luto, continuam à espera que lhe seja entregue, neste caso provavelmente serão entregues umas ossadas para poderem fazer um enterro. E é uma história que me perturba um bocado porque de vez em quando veio uma história para os jornais sobre a história da Marta del Castillo. Eu já conhecia esta história, o documentário trouxe-me algumas coisas que eu não conhecia, alguns pormenores que eu não conhecia, mas no geral eu já conhecia a história, já sabia porque via nos jornais espanhóis. Esta semana até saiu uma notícia nova que os pais da Marta del Castillo compraram o apartamento onde supostamente ela foi morta e que o vão oferecer ao ex-namorado, ou eu não sei se na altura ele supostamente já não era namorado dela, já tinha outra namorada, pronto, ao ex-namorado da Marta, que está preso pelo seu assassinato, e que lhe vão oferecer o apartamento para que ele revele onde é que está o corpo. Ele já contou 30 mil versões, cada vez que conta uma versão não tem nada a ver com as versões anteriores. O irmão agora diz que também que o irmão está envolvido na história, às vezes não está, outras vezes está. O irmão também já apareceu nos julgamentos já como testemunha, mas não como réu, não foi condenado a nada. E é uma história completamente mirabolante, completamente surreal.
Aqui em Espanha há vários casos também assim de true crime, destes documentários que eu gosto imenso de ver. Eu já conheço a maior parte deles porque quando eu era miúda dava um programa na TV1 que era o Quem Sabe Donde, e começou eu acho que em 1992 e eu era adolescente e via aquilo e depois tinha imensos pesadelos porque aquilo era tudo sobre casos de desaparecimentos, de assassinatos, e eu sempre me interessei muito, portanto eu também já conhecia, como vos disse, já conhecia a história da Marta del Castillo, mas não deixa de me revoltar. Houve 2 julgamentos de 2 pessoas, portanto do ex-namorado e de um amigo. Os julgamentos não têm nada a ver umas coisas com as outras, as testemunhas de um processo não disseram as mesmas coisas no outro processo. É completamente surreal aquilo que acontece neste caso, e é completamente surreal que os pais não possam enterrar a filha, que sabem perfeitamente que ela está morta, mas não a podem enterrar, não há um corpo, não há umas ossadas para enterrar, e isso choca-me imenso. E eles fazem de tudo, já fizeram de tudo para que este ex-namorado confessasse onde é que está o corpo. Ele agora também diz que não sabe, que o irmão é que sabe. É completamente surreal. E então a última versão desta história, que não está no documentário, mas que está agora nos jornais em Espanha, é que os pais compraram o apartamento para o oferecer a este ex-namorado para que ele finalmente confesse. Portanto, é quase um presente, toma lá um presente para tu confessares finalmente onde é que está o corpo da nossa filha. E não sei, a dor destes pais é indescritível. Eu acho que não há palavras que possam descrever a dor destes pais ou que possam, não sei, exprimir aquilo que eles sentem. Eles aparecem também no documentário a falar e, não sei, eu acho que é uma história horripilante, horrível. É de uma crueldade gigantesca para com estes pais, que nem sequer podem fazer um luto decente pela morte da sua filha. E eu gostei de ver o documentário, apesar de já haver muitos pormenores que eu já conhecia, mas gostei muito de ver este documentário e vou continuar a seguir nos jornais espanhóis notícias, para que possa algum dia, não é? Para que algum dia possam dizer, ou possa haver uma luz de onde é que está o corpo da Marta del Castillo. Depois vi na Netflix uma série, El Tiempo que te doy, uma série espanhola com 10 episódios e cada episódio tem 11 minutos. Logo aqui é muito curioso porque são episódios muito curtos. Mas o mais curioso é que o primeiro episódio tem 1 minuto no presente e 10 minutos no passado, e o último episódio já tem 1 minuto no passado e 10 minutos no presente. Portanto, nós vamos vendo muito, ao princípio, muita história do passado para tentar compreender a relação destas 2 pessoas, e depois no final já vemos mais do presente e vemos como é que ela superou esta perda, como é que ela superou este fim desta relação. Eu gostei da história, não é que seja assim uma história nada de arrebatadora, mas é engraçado nós vermos o passado e o presente, vermos como é que a relação de amor se foi construindo, como é que ela acabou. E é muito engraçado vermos estes minutos do passado e do presente e vermos como no início o passado tem muita força e depois no final já estamos só quase a ver imagens do presente e não do passado. Por isso foi uma série muito curiosa, diferente, e eu gostei de ver também pelo formato, pelo tamanho dos episódios. É uma série que se vê em pouquíssimo tempo e gostei da série por isso, por ser diferente. E por nos mostrar esta parte da relação, as partes menos boas, ou quando era tudo muito bonito e agora já não é. Gostei realmente de ver esta série. Também na Netflix eu vi um documentário de True Crime, Catching Killers, e como o próprio nome indica, estamos aqui à procura de assassinos. Temos aqui casos que estavam por resolver e como é que eles foram resolvidos. Temos aqui os intervenientes na resolução desses casos também a falarem, portanto os polícias que estavam a investigar, os detetives que estavam a investigar estes homicídios, por isso como é que decorreu o homicídio, que provas é que eles tinham, como é que eles investigaram estas provas, como é que chegaram ao assassino destes casos. Eu gosto sempre de histórias de true crime passadas nos Estados Unidos da América, porque há imensas e são todas completamente diferentes umas das outras. E gosto também de ver a parte das pessoas que investigaram a falar e a explicar, estas entrevistas que fizeram aos detetives, a explicarem como é que eles chegaram àquelas conclusões, como é que eles investigaram estas pistas. Às vezes não tinham propriamente meios para investigar certas coisas e depois foram investigando outras, e às vezes achavam que o assassino era determinada pessoa e depois chegaram à conclusão que afinal não era. Eu gosto muito destas linhas de investigação, gosto muito de perceber como é que funciona a investigação, como é que também aparece a parte às vezes científica do ADN nestas histórias. Por isso gostei muito de ver este documentário de True Crime e, como vos digo, há imensos casos nos Estados Unidos de homicídios, por isso a maior parte destes casos é sempre novidade para mim. Há sempre aqueles serial killers e aqueles assassinos que são mais conhecidos, mas estes casos assim
menos falados, não são tão conhecidos, então tenho sempre muito interesse em ver documentários de True Crime que se passem nos Estados Unidos. Depois vi na RTP Play a série Doce. O filme tinha saído no verão, eu não vi, não fui ao cinema ver o filme das Doce e fiquei à espera que saísse a série. E então quando saiu o último episódio, quando o último episódio foi emitido na RTP1, eu fui à RTP Play, porque felizmente já consigo ver séries portuguesas na RTP Play aqui em Espanha, porque há uns anos umas conseguiam-se ver, outras não. Por exemplo, a Auga Seca não se consegue ver porque é uma produção com a TV da Galiza, mas as Doce eu consegui ver. E então fui ver os episódios das Doce. E só vos posso dizer que, como eu já tinha dito também em relação à série Glória, as séries portuguesas não ficam atrás de séries estrangeiras. Pelo menos para mim não ficam. E eu gostei muito de ver a série das Doce. Eu lembro-me de algumas músicas das Doce, há sempre aquelas músicas, não é assim, mais conhecidas. E eu gostei imenso de ver estes episódios e gostei imenso de ver a história delas quando atuavam e quando gravavam e as roupas. Eu acho que essa parte está muito, muito bem conseguida. Porque depois eu via fotografias, não é, delas na vida real, das Doce, das verdadeiras Doce e aqui das atrizes, e realmente as roupas estavam muito parecidas, a caracterização também das personagens, elas estavam muito parecidas. E é assim, eu não sei se as conversas foram exatamente aquelas, depois apareceram notícias nos jornais, nas revistas a dizer que não tinha sido bem assim, que eu não tinha sido assim, eu não era assim tão mazinha. É assim, eu não sei, eu não conhecia as Doce, eu não sei se aquilo, claro que tem sempre uma parte de ficção, mas eu gostei muito de ficar a conhecer um bocadinho mais das Doce, de como é que elas surgiram, de como é que elas ganharam fama, de quando participaram nos festivais da canção. Eu dava por mim a cantar aquelas músicas assim mais conhecidas e vibrei imenso com esta série. Vi esta série em poucos dias e vibrei imenso com esta série e gostei mesmo de ver a série. Ainda bem que não vi o filme, porque o filme, eu já não sei, é 1 hora e tal ou 2 horas e aqui temos 7 episódios, por isso no filme cortaram imensas coisas e aqui não, aqui puseram realmente, há aqui imensas cenas, portanto há muito mais de certeza do que há no filme, portanto ainda bem que eu vi a série e não vi o filme, porque se calhar se tivesse visto o filme já não veria a série, porque era estar a repetir um bocado, não é? Apesar disto ter muito mais cenas do que o filme, mas se calhar estava a repetir um bocado a ver a mesma coisa, mas gostei mesmo muito de ver a série e, como vos digo, eu acho que as séries portuguesas ultimamente não ficam atrás das séries estrangeiras e também nos dão um grande entretenimento e são realmente interessantes. E esta, que é baseada, não é, em 4 raparigas que fizeram parte de um grupo de música que nos anos 80 era assim algo muito estranho, muito diferente, acho que mereceram esta homenagem e eu gostei mesmo muito de ver esta série. E as músicas eu acho que continuam muito atuais, já passaram tantos anos, mas as músicas continuam atuais e eu tinha imensa vontade, como vos digo, tinha imensa sempre vontade de cantar e andei aí uns dias com as músicas na cabeça e sempre a cantar as músicas das Doce e gostei mesmo muito de ver esta série. Também em português, eu vi o filme também na RTP Play, que passou na RTP1, o filme O Ano da Morte de Ricardo Reis. E gostei do filme. Estamos aqui em 1936, o filme é preto e branco. Acho que sim, que é interessante o filme ser a preto e branco porque está a caracterizar também uma época antiga. Fernando Pessoa já faleceu e Ricardo Reis não é um heterónimo, é uma figura real. E essa figura real, que afinal não é um heterónimo de Fernando Pessoa, vai conversar com Fernando Pessoa que já faleceu. É um bocadinho estranho, é diferente, mas é muito interessante e eu gostei muito da conversa destas duas personagens. Já no livro eu tinha adorado estes diálogos e no filme também adorei. Gostei realmente muito de ver estas duas personagens, de ver este Fernando Pessoa e este Ricardo Reis, de ver este Ricardo Reis materializado em figura humana, de ver este Fernando Pessoa que afinal morreu, mas que aparece para falar com o seu heterónimo, que já não é heterónimo. O resto da história, confesso que não é que me cativa assim tanto, portanto a vida do Ricardo Reis, se calhar, e a relação dele com as mulheres, se calhar não me cativa assim tanto, mas estes diálogos valem imenso no livro e também valem imenso no filme. E para mim é o mais importante desta história e não gostei muito da escolha do ator que fez de Fernando Pessoa, peço imensa desculpa, mas ao senhor e ao realizador e a toda a gente, mas não gostei. Eu olhava para ele e não o via ao Fernando Pessoa, não é que eu visse ali refletido o Fernando Pessoa, sabia que era o Fernando Pessoa, mas não sei, não era aquela imagem que eu tinha do Fernando Pessoa, das fotografias, dos livros que eu tenho por aí. Mas tirando isso foi muito interessante e também foi interessante porque novembro é um mês importante para Saramago, não é? Porque é o mês do seu nascimento e é um mês importante para Fernando Pessoa, que é o mês da sua morte.
Então foi muito interessante também por isso ver este filme em novembro, porque estão aqui refletidos estes dois grandes autores, Saramago e Pessoa, e novembro é um mês importante para os dois, por isso eu tinha mesmo que ver este filme em novembro, e gostei do filme, gostei da adaptação, tirando aqui estas pequenas coisitas, mas gostei da adaptação e aqueles diálogos entre o Ricardo Reis e o Fernando Pessoa são realmente do melhor e tornam o filme muito, muito interessante, pelo menos para mim. Na Netflix vi também um documentário de True Crime, The Innocent Man, baseado no livro de John Grisham, também chamado The Innocent Man, que fala exatamente sobre um homem que está inocente. Um homem que está inocente, mas que está preso por um crime que não cometeu. E é esta história toda que gira aqui à volta dessa personagem, dessa pessoa que está presa, que foi condenada e que ela própria diz que é inocente e que também há provas que dizem que ela é inocente, mas a pessoa continua presa. E nos Estados Unidos isto é mais comum do que aquilo que nós podemos pensar. E é completamente chocante como é que uma pessoa está presa 5, 10, 15, 20 anos sendo inocente. E para ser ilibada daquele crime, tudo aquilo que tem que acontecer por trás, os anos que demora, as investigações que têm que aparecer, normalmente agora com as provas de ADN, porque agora as provas de ADN é que têm estado a ilibar muitas das pessoas que estão presas injustamente. E foi um documentário assim um bocado duro por esse aspecto, porque nós pensamos a justiça supostamente deve condenar as pessoas, mas deve condenar as pessoas quando elas são culpadas. Não condenar inocentes, não manter inocentes na prisão e não manter inocentes na prisão anos e anos e anos e anos, às vezes à espera que eles morram, às vezes à espera, se eles estão no corredor da morte, que sejam executados. E onde é que está a justiça e como é que a justiça funciona? É um bocado revoltante ver estes casos e eu gostei muito de ver este documentário por isso, porque depois isto levou-me ao documentário que eu vos vou falar a seguir, porque aqui aparece um projeto que é The Innocence Project. São advogados que estudam estes casos e que depois vão tentar ilibar pessoas que estão presas injustamente, mas agora vou-vos falar um bocadinho mais disso no segundo documentário do que vos vou falar. Então, depois de ver o The Innocent Man, eu resolvi ver The Innocence Files, baseado então neste projeto The Innocence Project, um projeto de vários advogados, que recebem cartas, a toda a hora recebem cartas de pessoas que estão presas, de pessoas que se dizem inocentes, de pessoas que pedem ajuda para que eles voltem a investigar determinados casos, porque às vezes foram recolhidas provas de ADN que na altura não foram estudadas porque os laboratórios não tinham capacidade para analisar o ADN como analisam agora, então as provas foram guardadas e muitas vezes o que acontece é que há muitas pessoas que estão presas, que estão condenadas injustamente e que depois conseguem ser ilibadas porque se descobre realmente quem é que foi o assassino ou o violador de determinada pessoa. Através do ADN que estava guardado, chega-se à conclusão que aquela pessoa, que o perfil de ADN não coincide e que o perfil de ADN que coincide é de outra pessoa que aparece noutro caso ou que aparece noutra investigação. Ou que, não sei, pronto, eles vão investigando e descobrem que o perfil de ADN não coincide com aquela pessoa e coincide com outra. E então chegamos à conclusão que há imensas pessoas condenadas injustamente nos Estados Unidos, algumas à pena de morte, algumas conseguem se livrar da pena de morte por dias, porque conseguem um novo julgamento, porque isto depois é preciso que haja novas provas, que haja um novo julgamento e aquilo demora anos e anos e anos, e há pessoas a conseguirem livrar-se do corredor da morte 5 dias antes de serem executadas. E isto revolta-me imenso. Eu gosto imenso de ver tudo aquilo que está relacionado com os Estados Unidos e com a justiça dos Estados Unidos. Eu não estudei Direito, nem acho que tinha capacidade para estudar Direito, nem acho que me interessasse muito, mas gosto imenso de ver estes casos e gosto imenso de ver como é que a justiça atua nestes casos e como é que condenam pessoas só porque mas eu acho que foi aquele. Pronto, ok, se aquela pessoa diz que foi aquele, foi aquele. Isso serve de prova. E é completamente surreal como é que pessoas estão presas porque alguém disse que era aquela pessoa, que apontou aquela pessoa a dedo, sim, foi o réu que cometeu aquele crime. E já está. E a pessoa está presa e na realidade é inocente e na realidade passa a vida inteira na prisão, passam vidas inteiras na prisão e estão lá e são inocentes. E isto revolta-me imenso e eu gosto imenso de ver estes documentários porque isto é realmente revoltante e é realmente chocante ver como isto acontece e acontece tantas vezes nos Estados Unidos e especialmente com prisioneiros afro-americanos. E é completamente surreal nós pensarmos que isto não é com uma ou duas pessoas, é com imensas pessoas. São imensas pessoas que estão presas injustamente,
que foram acusadas de um crime que não cometeram e que não conseguem provar que são inocentes. E isto faz-me pensar que deve ser horrível a sensação de uma pessoa estar encarcerada e não poder declarar que é inocente, ou então dizer a toda a gente que é inocente e ninguém acreditar nela. E foram realmente uns documentários duros, mas que me fizeram questionar muita coisa, que me fizeram ver bem como é que é a realidade da justiça nos Estados Unidos, e eu gostei realmente muito, achei estes documentários muito interessantes, chocantes, mas realmente muito interessantes. Na Amazon Prime Video eu vi The Truth About the Eric Herbert Affair, La Vérité sur l'affaire Eric Herbert. Eu já tinha lido o livro do Joël Dicker há muitos anos, foi o primeiro livro que eu li do Joël Dicker, li-o em francês, mas já foi assim há uns bons anitos, e não vi a série quando ela saiu e resolvi vê-la agora. Já não me lembrava de muitas das coisas, lembrava-me que um escritor tinha sido acusado da morte de uma adolescente com quem mantinha um caso amoroso, uma espécie de Lolita. E já não me lembrava se calhar muito bem de alguns pormenores e também já não me lembrava quem é que tinha sido o criminoso. E então achei muito interessante ver esta série e relembrar-me um bocado da história. Eu gostei muito de ler este livro na altura, e então foi muito interessante ver esta série, gostei mesmo muito, 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 e acho que está uma boa adaptação. Já não me lembro do livro, sinceramente, já não me lembro do final do livro, mas eu acho que pelo menos a parte inicial e a parte da história, e a parte do escritor, e deste romance, e desta adolescente, dessa parte sim lembro-me, e gostei mesmo muito de ver esta série, ainda bem que vi. E não sei se fizessem mais adaptações de livros do Joël Dicker, eu gostaria de ver, porque normalmente eu gosto muito de ler os livros do Joël Dicker, gosto mais de uns do que de outros. Deste realmente gostei imenso, não sei se foi por ter sido do primeiro, mas gostei imenso deste livro e gostei muito de ver esta adaptação. Novembro foi também o mês do aniversário de Leonardo DiCaprio, eu adoro Leonardo DiCaprio, então o que é que eu resolvi ver? Resolvi ver Romeo and Juliet. Também porque o filme fez este ano 25 anos. 25 anos de Romeo e Julieta. É verdade, Leonardo DiCaprio era um puto naquele filme. E a Claire Danes também. Não tem nada a ver com a Claire Danes de Homeland. O Leonardo DiCaprio está um puto autêntico. Mas foi tão bom voltar a esta história de amor. Eu adoro este livrinho. Tenho aqui os bonequinhos aqui atrás. Adoro este livro do Shakespeare. Adoro esta história e adoro esta adaptação completamente moderna, com diálogos de inglês do século XVII. É completamente também estranho, diferente. Este Baz Luhrmann faz estas adaptações já no Great Gatsby, a mesma coisa, faz estas adaptações modernas e antigas ao mesmo tempo, mas eu gosto imenso deste filme e ainda bem que voltei a ele, ainda bem que voltei a ele 25 anos depois dele ter sido lançado no mercado, ainda bem que voltei a ele no mês do aniversário do Leonardo DiCaprio e foi delicioso voltar a este filme, a esta história de amor de Romeu e da Julieta, isto trágica, também uma história muito, muito trágica. Este amor tão trágico, tão bonito e tão trágico ao mesmo tempo, e aquela cena do aquário e aquela música de Desiree. Ai, adorei, 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 adorei voltar a este universo do Romeu e Julieta. E para terminar, eu vi um documentário chamado El hombre más peligroso de Europa, Otto Skorzeny, em Espanha. Então imaginem, o homem mais perigoso da Europa. Porquê? Porque ele era um nazi que conseguiu sobreviver à Segunda Guerra Mundial, que conseguiu fugir da Alemanha e nos finais dos anos 40 foi para onde? Para a Espanha. Para quê? Para ter uma vida de luxo, para ter uma casa em Madrid, para ter uma casa de férias na praia, eu já não me lembro bem, mas acho que era nas Ilhas Baleares. E uma maravilha, não é? Um criminoso que cometeu atrocidades como todos os outros nazis e que depois parece que tem uma recompensa e que em Espanha conseguiu ter um certo estatuto, viver uma vida de luxo e sem ser perseguido, sem ser julgado, sem ser condenado. O que é que se podia desejar de melhor? Nada. Portanto, ele teve uma vida quase santa depois de tudo aquilo que cometeu durante a Segunda Guerra Mundial. Por isso, sem comentários, foi algo que me chocou realmente, foi um documentário que me chocou. Eu não sei se já me tinha cruzado com este Otto Skorzeny por aqui em algum livro destes sobre a Segunda Guerra Mundial, provavelmente sim, mas se me tinha cruzado com este nome não lhe tinha dado grande importância, não é assim dos nomes mais conhecidos dos nazis e da Segunda Guerra Mundial, mas realmente a vida que ele teve a seguir, não sei, consegue superar tudo e consegue me deixar quase sem palavras para descrever aquilo que eu senti quando eu vi este documentário e quando eu vi que às vezes as pessoas boas não têm recompensas e as pessoas más parece que depois está à espera delas um paraíso e que são recompensadas e que não interessa aquilo que tu fizeste para trás, o que interessa é recomeçar a vida e ter uma vida maravilhosa daqui para a frente e é como se nada se tivesse passado. Sem palavras, não tenho mais nada para vos comentar sobre este documentário, só vos posso dizer que realmente me chocou um bocado
ver como é que uma pessoa, né, que eles denominavam do homem mais perigoso da Europa, depois termina em Espanha e tem uma vida completamente maravilhosa, de sonho, de luxo. E não tenho mais nada para acrescentar a este documentário. E foi isto que eu vi em novembro de 2021. Foi um mês muito diversificado, um mês muito interessante, um mês com muito entretenimento, mas também com muitas aprendizagens. Eu aprendi imenso neste mês de novembro e eu acho que isso para mim agora é o mais importante do que o entretenimento, é aprender. É ver séries ou filmes ou documentários que me tragam algo de novo, algo que eu não conheço. Algo que mexe comigo, algo que me leva a pensar, que me leva a refletir imenso sobre determinadas temáticas. E nesse aspecto, novembro foi um mês mesmo muito bom. Digam-me nos comentários se já viram alguma das séries ou dos filmes ou dos documentários que eu vi em novembro, porque eu vou gostar muito de saber se já viram alguma das coisas, se gostaram, se não gostaram, se concordam comigo, se não concordam, ou se têm curiosidade em ver alguma das séries, dos filmes ou dos documentários que eu vi em novembro. Digam-me tudo nos comentários. E não havendo mais nada para falar, porque já falei imenso, porque realmente foi um mês de novembro cheio de coisas boas, eu vou-me despedir. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!